Meu nome é Henrique Bragamonte, mais conhecido como Kiko Bragamonte. Eu sou músico, sou professor e hoje estou aqui com essa galera do bem aqui fazendo um som para vocês. Quando eu tinha 10 anos, o meu irmão de 8 anos começou a fazer o solo. Tinha uma novela da Globo e tinha um personagem que era meio do mal, chamava Teobaldo Faruk. Eu não sei qual é o nome da novela, mas o personagem eu lembro. E aí meu irmão pegou e tirou aquele teminha, quando aparecia ele, tinha um trem. E meu irmão pegou um violão que tinha em casa e fez. Nossa, como ele é talentoso, né? Aí ele ganhou um violão do meu avô, digo, eu não vou ficar pra trás. Eu também quero tocar violão. E aí eu comecei a tocar violão, então, por ciúmes do Raul, que é meu irmão. E aí comecei a tocar e aí foi uma paixão que deu certo e eu nunca mais larguei. Aí depois passou uns anos e eu ganhei minha primeira tonante da minha mãe. E a guitarra tonante era tão legal porque ela tinha uma cabo de escova de dente assim na ponte, cortadinha de faca onde passava as cordas. Então era uma beleza a guitarra, né? Afinava que era uma maravilha. E aí com aquela guitarra que eu dei os primeiros passos assim, ligado no toca-disco do meu pai, né, onde eu arrebentei as caixas do som para botar distorção, né? Locrava no máximo o volume e a partir dali as coisas foram fluindo. E aí depois veio as outras guitarras e por aí foi. E a guitarra virou quase que a razão da minha vida, né? Meu trabalho e faz parte de mim também. Mais ou menos assim é a guitarra e eu. Bah, na época eu lembro que eu ficava ouvindo, esperando o Mister P da Atlântida para poder ouvir umas músicas boas assim. Eu era guri, morava em Cachoeira do Sul. E aí o meu vizinho, Nemias, também tocava, assim, a gente trocava ideias de música, ele ganhou um CD do Bon Jovi. E aí meu primeiro grande Guitar Hero foi o guitarrista do Bon Jovi, Hit Sambora. E meu sonho de consumo era fazer um solo Hit Sambora, né? E eu não tinha distorção, né? Então não sabia nem como fazer, eu lembro que eu pegava a minha tonante, né, deitava no travesseiro e ficava imaginando que eu tava tocando Hit Sambora, assim, tal. Então ele foi pra mim o primeiro Guitar Hero, assim, de todos. E aí depois eu comecei a ganhar alguns CDs de blues, assim, e aí eu lembro que eu não tinha toca-CD, então eu lembro que o processo de passar do CD pra fita foi muito legal, porque eu ouvia todo o CD passando pra fita e virava de lado. E aí quando eu ia ouvir a fita, né, eu já conhecia as músicas e eu ficava viajando. Aí eu lembro que eu ouvi B.B. King, eu ouvi Gary Moore, né? Eu sonhava com aquele solo de um dia conseguir tocar o solo do Gary Moore e assim foi indo, assim foi meus primeiros Guitar Heroes. Mas depois veio Metallica, veio Kirk Hammett, aí veio aquela onda de tocar metal e aí eu consegui tocar os primeiros dedilhados do Metallica no violão, feito Black e aquelas músicas, e aí eu queria tocar e aí a coisa foi evoluindo. Depois eu lembro que depois Juninho Afran foi uma grande inspiração, guitarristas brasileiros também, comecei a ouvir. E aí veio uma época de Dream Theater, né? O John Petrucci foi o meu grande, por muito tempo, queria tocar igual e tal. E aí depois a coisa foi indo, foi andando, até que eu fui mudando de estilo e hoje eu acabei fazendo uma mescla aí do som que eu sempre ouvi com o som que eu quero tocar e acaba saindo isso. Mais ou menos por aí. Isso. Da aula começou com 16 anos. Eu lembro que eu tinha uma criança assim que queria aprender a tocar violão e alguém me disse: por que tu não dá aula pra ele? Eu digo: tá, eu dou aula pra ele. Quanto cobra? Eu nem me lembro, acho que foi uns 10 reais na época. E aí foi meu primeiro aluno de violão, assim. Eu comecei a tocar e eu vi que eu gostava de dar aula, assim. E desde os 16 anos eu sempre tive aluno, um perdido que outro. E aí, já com 17 para 18 anos, eu fui convidado a dar aula de música de violão para iniciantes na Escola de Música de Alegrete. Lá, e eu comecei a dar algumas aulas, logo eu fui pro exército, né, serviço obrigatório, e aí durante o meu período de serviço obrigatório ali eu também segui dando aulas, né, e assim eu comecei. Aí quando eu saí do quartel eu já diretamente fui dar aula de guitarra, que eu queria fazer, aprendi a gostar de dar aula, e assim eu fui estudando, fui fazendo curso e fui melhorando, tanto que hoje a minha principal função é dar aula, né, eu sou professor hoje eu tenho a minha própria escola de música em Alegrete, e vivo disso, de dar aula de música, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Talvez eu goste tanto quanto tocar, né? E aprendi que dar aula de música é realizar o sonho dos outros, né? E junto com o meu, de viver de música, né? Então é uma coisa muito legal. E dar aulas de música hoje, ela funciona assim. Hoje eu dou aula presencial, dou aula online, né? Aprendi alguma coisa sobre aula pela internet, dei aula pela internet, dou aula para as pessoas, dou aula para crianças, né? Enfim, é muito legal, muito gratificante viver de dar aula de música em vários níveis, né? Desde a musicalização até as pessoas que querem realizar seu sonho depois de adulta, né? Então, hoje dar aula para mim é a minha função principal e uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu comecei meu canal no YouTube em 2007,
postei meu primeiro vídeo. A pena que o que eu sei hoje eu não sabia naquela época, né? Que eu não precisava ter deletado os vídeos que eram ruins, né? Poderia ter deixado eles não listados, né? E ter eles até hoje, né? Que eu não tenho mais. Acabei, com o tempo, os vídeos muito ruins, os primeiros eu fui deletando, né? Mas eu comecei em 2007 o canal, comecei postando covers, assim, com uma câmera bem ruim, eu lembro, era tudo muito precário. Mas eu comecei em 2007, 2008, e aí em 2009 eu comecei já a gravar aulas pro YouTube. E foi bem legal, foi bastante aceitação, assim. E eu tinha bastante gente me conversando e tal, e eu dei muita aula pelo YouTube, e a partir do YouTube eu ganhei também muitos alunos, né, pelo Brasil e brasileiros que moravam fora do Brasil. E aí teve um momento muito bom, onde eu tinha bastante visualização, bastante retorno das pessoas, bastante aluno através do YouTube. Cheguei também a ser remunerado pelo YouTube, um valor não tão alto, mas rolava também. Mas aí foi diminuindo com o tempo, porque a exigência era muito grande, né, de tempo para a dedicação daquilo, e o retorno não era tão grande quanto a exigência de tempo. E aí veio a pandemia, e a pandemia trouxe muitos músicos famosos, né, para o YouTube, para dar aulas pela internet, e aí acabou ficando inviável acompanhar pessoas de renome mundial dando aula pelo mesmo valor que eu, vídeos como o meu. Então, obviamente, eu fui me afastando. Então, eu digo que meu processo com o YouTube foi ao contrário, né? Eu comecei dando aula pela internet e depois eu saí da internet e voltei só para o físico na minha cidade, né? Então, hoje, basicamente, os meus alunos são só físicos e pouquíssimos online, né? Pouquíssimos pela internet e tal. Ainda tem aquela galera que compra o curso na Hotmart e tal, e acessa pelo YouTube as aulas, mas hoje inverteu a lógica. Eu fiz o processo inverso. As pessoas começam no físico e vão indo pro mundo online, né? Eu estava no mundo online e voltei pro físico, que no meu caso, especificamente, foi mais legal, assim. Mas a minha relação com o YouTube é bem legal. Eu posto vídeos no canal até hoje, e eu acabei também criando um segundo canal, que é o canal da minha escola de música, que hoje ele rende mais do que o canal oficial, o Kiko Braгаmonte, né? Então eu acabo trabalhando com esses dois canais aí, simultaneamente, toda semana. Aqui pra frente, isso é uma boa pergunta, né? Faz a gente pensar, né? Mas aqui pra frente eu me enxergo cada vez mais focado na profissão de professor, mas também concomitante com a função de músico, de artista, né? Cada vez mais eu acabo indo pro lado de ser professor, mas não quero deixar pagar o músico, o artista, né? Kiko Braгаmonte e tal. Então, assim, no futuro eu não sei, mas inicialmente é seguir fazendo vídeo, seguir produzindo minha música. A minha música não é uma música comercial, é uma música para quem gosta de guitarra, instrumental, de mistura de estilos, né? É seguir fazendo o meu som, o som que eu gosto, para as pessoas que gostam de ouvir, né? Talvez eu tenho um projeto de gravar um EP com 6 músicas, né? Quem sabe ele venha a se realizar em breve, mas é isso, sim. Quero seguir gravando meu som, produzindo meu som e focado nas aulas, mas sem deixar de produzir essa música, que não é uma música... Algumas são autorais, outras eu gosto muito de fazer as releituras, né? De seguir tocando e tocando o som que eu acredito que seja o legal, né? Que é a mistura de tudo, do pouquinho que eu sei de várias coisas, juntar e tentar criar um sotaque aí, uma forma de tocar. Agradeço ao curso, agradeço a vocês, aos professores, aos colegas, aos alunos que estiveram aqui comigo, e só tenho a agradecer mesmo porque a oportunidade que eu tive de estudar na universidade de forma online, gratuita, com qualidade, depois ainda, né, ser recebido tão bem aqui por vocês, ter sido produzido por vocês, gravar aqui com vocês, foi uma experiência muito boa, né, e um brinde à música e às pessoas de bem, né, e à educação musical, à música e tecnologia, a tudo isso que realmente está valendo muito a pena. E as pessoas que estão vendo esse material aí podem ter certeza que esse curso é muito legal, e estudar com eles é mais legal ainda. Muito obrigado.